É isso, chegamos. Nesse momento são 3 da tarde, está no ar mais um programa Subtexto, na sintonia da Rádio Fiscar em 95,3 FM. Eu sou o Glauco Keller e a partir de agora você vai ouvir o entrevistado que vai trazer um pouco da sua história dentro das letras, da literatura, da arte, da educação, da cultura, sempre levando educação, arte e cultura para você que está ouvindo a gente na sintonia da Rádio Fiscar. Eu aproveito para convidar você para acompanhar a gente também no YouTube. Você pode acompanhar esse bate-papo em áudio e também em vídeo. É só você se inscrever no canal Glauco Keller e lá você vai encontrar esse bate-papo, essa entrevista com o convidado de hoje e também outras entrevistas. Tem dicas de livros, tem muita coisa legal para você. Pois bem, o convidado de hoje é escritor, já morou aqui na cidade de São Carlos, fez imagem e som, e hoje mora em São Paulo e a gente vai falar um pouquinho sobre arte, sobre literatura com o Fernando Inês, que acaba de lançar agora em 2025, esse livro aqui, que é adorável, Depois do Abraço. Eu acabei de ler e depois descobri que o Fernando também é poeta, tem muita coisa legal para ele falar para a gente aqui no programa Subtexto. Fernando, legal tê-lo aqui, cara, seja bem-vindo à nossa bancada virtual. Obrigado, Glauco, pela oportunidade. Estou muito feliz de participar desse programa e nessa rádio que é tão especial para mim. Eu ouvi muito quando eu estava estudando aí na UFSCar. E dá um oi Fernando, também a todo mundo que está ouvindo e vendo a gente. você mora em São Paulo, você é paulistano, você saiu de São Paulo e agora você voltou, é isso? Saí de São Paulo já algumas vezes. As últimas foram para Guararema, no interior, lá entre Mogi e Jacareí. Foi onde eu escrevi Depois do Abraço, o meu romance. E agora eu estou morando em Santos, Glauco. Eu mudei para Santos, eu lancei Depois do Abraço em março e vim morar em Santos. Estou na praia. Você está na praia, cara, Tô na que praia. delícia. E a temperatura aí tá boa? Pois é, eu vim para Santos em busca de praia, de sol, porque eu lembro, eu visitava Santos quando eu tinha uns 13, 14 anos, eu tinha tias que moravam aqui, e eu lembro de ser calor pra caramba. E eu vim nesse pensamento, pegar praia, pegar esse sol, mas aí eu descobri que existe inverno em Santos também e estamos nele, né? Então, eu também não posso reclamar, porque quando chegar, quando voltar, na primavera eu já imagino que seja, que volte a temperatura, e aí eu vou sentir falta desse climinha. Cara, você sabe que tem não sei se você conhece, tem um conto do Machado de Assis, cara, chamado é, A Igreja do Diabo. Nunca li. E ele conta, basicamente, vou resumir aqui para você e para o nosso ouvinte, Deus tinha uma igreja e todo mundo, às escondidas de Deus, pecava, roubava, matava, tal. O diabo teve a brilhante ideia, falou, pô, eu vou fazer uma igreja, e na minha igreja vai poder fazer tudo isso. E abriu a igreja dele, e foi um sucesso a igreja dele, cara. Todo mundo resolveu seguir, porque podia fazer qualquer coisa lá. Aí, com o passar do tempo, ele começou a perceber que, com o tempo, as pessoas escondidas dele ajudavam o próximo, faziam caridade, eram bondosas, ou seja, a eterna contradição humana que você está sentindo na pele. Você foi aí pelo calor, pegou o frio, está reclamando um pouco do frio, Exatamente. daqui E a pouco não, você vai sentir falta dele. exatamente. A gente nunca está plenamente satisfeito, né? É sempre isso. Parece muito bom esse conto do Machado. Eu nunca li, quero ler. Bacana. Me O lembrou um Fernando, pouco você do veio. Raul. Faz o que tu queres, pois é tudo da lei, né? Cara, o grande Raul. Ô, Fernando, você veio fazer imagem e som aqui em São Carlos, cara, em que ano? Foi 2001, no começo do século, posso dizer. Aí fiquei até 2004, me formei em 2004. E nesse período você já rascunhava seus textos? Você pensava em trabalhar com audiovisual ou a literatura já era um caminho para você também? Não, eu não tinha nem ideia que viria a publicar um livro nessa época. Eu escrevia, era meio de lua, assim, eu escrevia de vez em nunca. Mas eu lembro que o primeiro sentimento de escritor foi em São Carlos, no primeiro ano, em 2001, que eu trouxe de São Paulo, eu me mudei, eu tinha 19 anos, né, de 2001. E trouxe comigo alguns poucos textos que eu tinha,
que eu tinha escrito com 17, 18 anos, assim, e fiquei sabendo em 2001 de um concurso, que era por carta ainda, concurso de poesia. Falei, quer saber, eu tô com esses textos aqui, não sei o que fazer com eles, passei a limpo, botei, enviei e nunca mais tive notícia desse negócio, porque depois mudei de endereço, naquela época não era tão fácil encontrar as pessoas, eu mudei de endereço, não fiquei sabendo o resultado desse concurso, com certeza não levei, porque eram poeminhas que não eram tão bons, assim, essas eram as primeiras coisas que eu tinha escrito. Mas foi depois de enviar esses textos, foi o primeiro sentimento assim de nossa, ser escritor pode ser parecido com isso, sabe? Que eu carrego esse sentimento até hoje. E você publicou em 2021 um livro de poesias. Isso. Como que foi selecionar essas poesias? Você escreveu durante a pandemia? São poesias que você já tinha escrito ao longo do tempo? Como que foi o Manhãs de Sábado? A Manhã de Sábado, o pontapé dele foi um poema que eu escrevi em 2020, que, ao contrário da maioria dos poemas, ele surgiu muito rápido. Foi meio que quase uma tacada só. É um poema que não é tão longo assim, mas ele surgiu muito rápido. Eu falei, tá, tem mais coisa, eu quero dizer mais coisa. Ah, acho que pandemia também teve muito a ver com isso, que essa procura de ressignificar a vida, né? E depois que eu escrevi esse poema, eu não quis parar mais, eu não quis fazer uma produção tão esporádica como era. Eu decidi escrever mais, basicamente. Então, Manhãs de Sábado foi escrito entre 2020 e 2021, que foi uma produção intensa durante um ano ali. Então, não tem poemas anteriores a 2020, é tudo nesse período que é bem pandemia mesmo, né? Embora não sejam textos com esse tema, com essa temática, né? Tem um ou outro que fala sobre o sentimento de estar trancado em casa, mas não sobre a pandemia diretamente. Os poemas que eu escrevi antes, eu tenho o poema mais velho que eu tenho guardado comigo, mais antigo, é de 2017. Os anteriores sumiram, eu não sei que mudança de uma casa para outra. Eu tinha muita coisa só em papel que perdi, não tinha em computador. Mas eu lembro que escrevendo Manhãs de Sábado, eu escrevi em 2020, 2021, mas querendo um pouco resgatar aqueles textos que eu perdi, então com a mesma temática de que eu temas que me visitam desde sempre, assim, sabe? Mas claro, eu escrevi com uma outra bagagem, né? Não é aquela pessoa de 20 e poucos anos. Mas a temática mudou pouco. Esse é o programa Subtexto, eu sou o Glauco Keller e hoje eu tenho o prazer de receber aqui na nossa bancada virtual o poeta e escritor Fernando Inês, que acaba de lançar agora em 2025 o livro Depois do Abraço. É o primeiro romance do Fernando e o Fernando está passando por aqui para falar um pouquinho sobre ele. Daqui a pouco a gente vai conversar para você que está acompanhando a gente na sintonia da Rádio Fiscar. E eu aproveito para convidar você para vir aqui para o YouTube e acompanhar a gente nesse bate-papo em áudio e também em vídeo. É só você se inscrever no canal Glauco Keller e acompanhar esse bate-papo super especial com o Fernando. Fernando, você continua escrevendo poesia ou a publicação do Depois do Abraço te encaminhou mais para prosa, eventualmente para conto, para o caminho do romance mesmo? Eu não escrevo poesia assim de forma constante desde 2022, que é o ano posterior à publicação de Manhãs de Sábado, né? A minha ideia, o meu plano era aliar a escrita de poesia e prosa, só que não deu. Acho que Depois do Abraço me consumiu, me levou todo para prosa. Eu publiquei em 2025 e desde então, para não falar que eu não escrevi nada, eu escrevi algumas poesias nos últimos 2 meses, assim. E eu acho que às vezes é importante para mim dar um tempo mesmo, esse tempo
absorção, né? Você, antes de produzir, você absorve para ter, tipo, evoluir de fase mesmo. Uma produção constante, eu sinto que às vezes as fases vão se misturando e eu acho que para poesia, o próximo, quando vier, eu quero que seja bem diferente de manhã de sábado. Então, e também escrever prosa é realmente uma coisa que consome bastante, mas eu não quero mais fazer isso, eu não quero mais passar tanto tempo assim sem escrever poesia, porque como tudo é arte da prática, né? Arte da prática, então eu não quero ficar mais tanto tempo longe assim. Meu próximo projeto de prosa que está, não posso dizer que está nascendo, porque eu acho que é antes disso, ele está na fase de gestação muito primária ainda, mas eu não quero, eu quero arrumar um tempo que seja diário para escrever não só poesia, mas conto, crônica e explorar outras coisas, porque uma coisa ajuda a outra, eu acho também. Ô, Fernando, e você é uma pessoa organizada, cara, em relação à sua escrita, ou você é mais instintivo? Ah, nesse momento eu preciso obrigatoriamente escrever, ou você tem um horário, você se debruça sobre a tela do computador para escrever? Como que é o seu processo de escrita? Cada vez mais eu sinto que eu preciso ter a hora certa, às vezes hora para começar, hora para terminar, com os intervalos ali no meio, para prosa principalmente. Eu acho que uma das coisas que me fez enveredar para a prosa era uma necessidade que eu sentia de ter um trabalho diário, que poesia eu estava naquela de esperar a inspiração bater. Eu não estava batendo nunca. Então eu senti que eu precisava realmente desse compromisso diário, que a prosa quase que exige, né? Uma produção de um romance flui muito melhor, eu sinto, com um trabalho diário. Então, hoje eu gosto de escrever pela manhã, que é o período que eu me sinto mais disposto e mais criativo, bem cedo, o mais cedo possível, e aí passar a manhã inteira nessa, e não contar muito, e cada vez menos contar com a inspiração que tem me deixado na mão, já me deixou na mão tantas vezes. Então, é produzir apesar de qualquer coisa, né? Produzir a todo custo. Você sabe que o Luiz Fernando Veríssimo, saudoso, né, que nos deixou há Sim, alguns dias, né? Certa vez perguntaram para ele quem era a musa inspiradora dele e ele respondeu: é o prazo de entrega. Então, exatamente. muitas vezes as obrigatoriedades, as contingências fazem com que a gente acabe produzindo um pouco mais, se regrando um pouco mais, né? E Total. sendo um pouco mais organizado. Ô, Fernando, e o que te inspira, cara, quando você levanta a cabeça, você olha para as cidades, para a natureza, você olha para o seu interior, para as suas vivências, para o seu passado, o que você acha que, que o seu texto tem? Assim, qual olhar do Fernando, escritor, que o seu texto tem mais? Para prosa, eu gosto muito de falar sobre o cotidiano, o dia a dia. Então, personagens, né? Eu fico muito ligado na personalidade de cada um, de cada pessoa, e tento depois traduzir isso em palavras. Então, é uma ida ao bar, uma viagem, as coisas mais básicas, ao supermercado, e não tratar de temas que a poesia às vezes pede, que é aquele negócio que a poesia do cotidiano é linda, né? Mas a poesia ela é tão livre que a gente se dá a liberdade de falar sobre o que a gente nem entende. E prosa é o quase que o contrário disso. Quanto mais a gente entende uma coisa, melhor fica, né? Então, enquanto que a prosa me puxa para o real, a poesia me pesca para o imaginário, para aquilo que eu não entendo, sabe? Acho que a beleza da poesia está justamente aí. E caminhar entre esses dois mundos é o que me faz muito bem. Então, histórias
que podem ser quase banais na prosa, falar o que não é banal com um verniz do dia a dia, e poesia o contrário, né? Falar sobre o sublime de uma forma talvez também com uma linguagem menos corriqueira, né? Esse é o programa Subtexto, eu sou o Glauco Keller e hoje eu tenho o prazer de receber aqui na nossa bancada virtual o escritor e poeta Fernando Inês. Fernando acaba de lançar seu primeiro romance, está aqui, ó, o romance de estreia dele, para você que está acompanhando a gente no YouTube, depois do abraço. E já já o Fernando vai falar um pouquinho sobre ele. Eu convido você para acompanhar o programa Subtexto, você que está acompanhando a gente pela 95,3 FM, pela sintonia da Rádio Fiscar, para vir aqui para o YouTube e acompanhar a gente também em áudio e em vídeo. E aproveito para fazer um convite super especial para você, em off. O Fernando já falou que vai passar no Canto das Letras quando ele voltar aqui para São Carlos para matar a saudade. O Canto das Letras é o apoiador cultural do programa Subtexto, e eu tenho muito orgulho de ter o Canto das Letras aqui junto com o programa Subtexto, porque o Canto das Letras é um espaço muito especial que apoia a cultura, o conhecimento, junto com o programa Subtexto nessa nossa jornada. Lá no Canto das Letras você encontra livros novos, usados, clássicos da literatura nacional, universal, HQs e, claro, muito CD e muito vinil. Se você curte CD, vinil, você precisa conhecer o Canto das Letras, uma extensa coleção de MPB, de jazz, de blues, de rock, tem muita coisa legal. O Canto das Letras é um espaço aconchegante, você chega lá, você toma um café, conversa com o Serginho, que é o livreiro mais adorado da região, conversa sobre filosofia, sobre coisas da vida, enquanto você ouve o seu vinil favorito e enquanto você escolhe o seu livro. E é claro, eu lembro você que o Canto das Letras sempre dá dois presentes, dois livros especiais para você que acompanha o programa Subtexto. Todo mês tem sorteio, você fica atento às nossas redes sociais, as minhas e também as redes sociais do Canto das Letras. Sempre tem dica especial de livro e sorteio especial de livro. O George Orwell já passou por aqui, Dostoiévski, Graciliano Ramos e tantas outras, o Kafka e tantos outros e outras escritores e escritoras da literatura nacional e da literatura universal. E se você quiser escrever para o Canto das Letras, eu vou passar o WhatsApp para você, ó. 16 98246 4964. Vou repetir, 16 98246 4964. Você pergunta se tem aquele vinil, se tem aquele livro que você está procurando, e aí depois você passa lá na Rua Santa Cruz 183, troca uma ideia, fala com o Serginho, escolhe o seu livro e, claro, toma o seu café e ouve aquela música, aquele som bem legal no Canto das Letras. Então, vou repetir o WhatsApp para você que quer entrar em contato com o Serginho, buscar o seu livro, o seu vinil. 16 98246 4964, Canto das Letras, compra, venda e troca, o espaço mais aconchegante de São Carlos e região. Ô, Fernando, você ouve muita música, cara? Ouço, adoro A música. música também é parte da sua rotina? Sim, é parte da minha rotina. Eu acho que isso talvez esteja presente no meu romance, né? Que é uma coisa que eu tenho em comum com o Matias, protagonista, é que ele também gosta muito de jazz e gosta muito de música de uma forma geral. Amo música, gosto muito. Inclusive, para dar um pequeno spoiler do livro aqui, aparece um álbum famosíssimo do João Gilberto, né, cara? Sim, O Getz Gilberto, né? Que exatamente. o João Gilberto é, foi assim talvez o artista brasileiro que mais entendeu o jazz. A bossa nova é a mistura do jazz com samba, na Total, verdade, né? E total. ficou um produto simplesmente maravilhoso. E o Matias ouve esse álbum, cara, e fala um pouquinho do Matias. O Matias é um escritor, ele termina
o relacionamento. Na verdade, ele é terminado, Ele né? é Ele tem um terminado. relacionamento com a Maria, e eles terminam e ele está tentando se reinventar. Ele vai para o interior, ele se afasta da cidade grande, sai de São Paulo para escrever e para se redescobrir. Como é que surgiu um personagem tão bacana, tão rico, tão potente assim, Fernando? Sim, eu pensei, primeiro que tem aquele negócio, como era meu primeiro romance, eu já comecei o livro sabendo que eu queria, não queria um conto, eu queria um romance mesmo, um trabalho de longo prazo, né? Eu queria aquela velha história de falar sobre o que é próximo, né? Então a gente tem em comum algumas coisas, uma delas é o jazz, outra que ele escreve, mas também ele não tem muita confiança no que ele escreve, uma coisa que a gente tem em comum, que ele escreve e ele está tentando provar para ele mesmo que ele pode ser um escritor, né? E pensei muito em cores, fotografia. Eu queria que ele fosse um livro mais profundo do que ele é, na verdade. A gente só entende o livro que a gente está escrevendo conforme a gente escreve, né? Acabou que não foi um livro tão sobre autoconhecimento assim. É um livro que tem muita ação, né? E Matias é esse cara que ele está tentando dar um passo depois de uma crise muito grande, né? Eu acho que ele tem problemas sérios ali. Tem problemas com álcool, ele tem problemas de autoestima e tudo. E como todos têm, a ideia é não deixar esses problemas que a gente tem travarem a gente, né? O livro, acho que é sobre isso. É sobre redescoberta e tentar não parar no meio da pista nunca. A ideia acho que é essa. Mas eu tentei botar algumas pitadas de humor ali para não ficar. Acho que saiu assim, na verdade, sabe? Para não deixar esses problemas que ele tem um peso maior do que eles merecem, digamos assim. Fernando, quando você começou a escrever a primeira página do, do seu romance, do Depois do Abraço, você já sabia aonde você chegaria? O Matias, ele já tinha a história traçada ou o Matias foi mostrando para você aonde que ele queria chegar, que jeito que ele queria chegar, com quem ele conversaria? Como é que foi esse processo? Eu acho que eu tinha bem planejado até o momento dele ir para o interior. Aí, do momento que ele chega lá no interior, eu deixei meio livre e no meio do processo de escrita, eu meio que descobri o final, como é que poderia acabar essa história, mas foi só no meio do processo. Eu detalhei bem aquele momento dele em São Paulo, na casa do amigo dele ali, ainda muito remoendo muito esse fim desse romance dele, né? Essa parte eu pensei bem. Então, esse livro foi um misto de planejamento com espontaneidade. Eu acho que funciona bem. Eu quis planejar bem porque eu já tinha tentado escrever outras coisas em prosa longa e sem planejamento eu gastei todas as ideias que eu tinha em 3, 4 páginas. E esse aqui eu falei, não, para dar certo esse negócio, para escrever um romance mesmo, eu tenho que saber dosar os acontecimentos e tudo. Mas também o bacana de escrever um romance é você se deixar livre para os personagens também apontarem para onde eles querem ir, né? Então, a partir do momento que o Matias chega no interior, eu sabia de poucas coisas. Eu sabia que ele ia conhecer uma pessoa que ele ia ter uma conexão muito forte, que é a Yara, e pessoas também que eu queria que ele frequentasse um lugar onde as pessoas fossem completamente diferentes dele. Isso acontece com o Armazém ali, né, do Aristides. Eu sempre gostei muito de trilha, né, de natureza, de uma forma geral. Eu queria que houvesse cenas onde ele andasse pelo meio do mato, assim, muita inspiração de algumas coisas que eu li também. Então, a primeira parte foi mais planejada e a segunda foi mais espontânea. E também eu escrevi o livro de forma cronológica, né?
Ele não saiu assim, ele saiu costurado, né? O livro vai e volta no tempo. Isso foi uma coisa no processo de reescrita já que eu achei que ia funcionar melhor, porque o livro estava demorando muito para fisgar, né? Era uma história até então de ele conhecia, Matias conhecia Maria, se apaixonava, tinha uma fase boa, tinha uma fase ruim, aí que as coisas iam começar a acontecer na história. Não, eu joguei isso tudo para o começo. Ele já, o primeiro capítulo do livro já é o Matias vindo para o interior, já com aquela confusão toda, de tudo que já tinha se passado ali, e ele estava em busca já de recomeçar a vida dele. Você sabe que eu ia justamente te perguntar sobre o tempo, sobre a temporalidade, né? Porque embora a história ela seja a história de um protagonista, ela é contada em, entre aspas, dois momentos da vida dele, né? O momento em que ele está, de fato, indo, se mudando para o interior e está lá, e aí você vai alternando os capítulos e colocando o Matias para que o leitor entenda o que aconteceu de fato com ele, né? O que foi essa separação, o que ele vivenciou antes, como que ele chegou lá, e eu acho que funcionou muito, eu acho que eu gosto muito dessa brincadeira com o tempo, eu acho que prende um pouco o leitor. O tamanho dos capítulos eu também achei muito legal, Fernando, achei que funcionou bacana, e, e obviamente o livro se transformou num livro de ação, como você falou, né? Muitas vezes a Sim. gente planeja algo, né? E acaba tendo um produto um, diferente daquilo que a gente planejou, e não por isso menos legal, né? Que chame mais a atenção do leitor. E quanto tempo você demorou para produzir o livro todo? A hora que você colocou o ponto final, falou, pô, acabou, é isso. Agora eu posso buscar um editor, quero de fato publicá-lo. Sim, foi rápido. Eu acho que eu demorei tanto para escrever meu primeiro trabalho em prosa, romance, porque você dá o primeiro passo num trabalho que você sabe que vai ser árduo e longo, não é fácil, né? Mas aí eu fiz uma conta muito rápida. Eu falei, ó, se eu ficar uma manhã inteira produzir só uma página, dentro de um ano eu tenho 220 páginas trabalhando de segunda a sexta, né? Então, quando eu coloco assim na ponta do lápis, me parece mais fácil, só que não demorou nem isso. O processo de escrita demorou 6 meses, eu trabalhando de segunda a sexta a manhã toda, e depois para o processo entre reescrita e edição, outros 6 meses. Então, ao todo, um ano, o que eu considero muito rápido mesmo. Mas cada livro leva o tempo que cada livro tem o seu tempo, né? Eu acho que a linguagem dele, por ser ágil, mostra que a escrita também foi, também de uma certa maneira, não tinha muito filtro. E aí o processo de reescrita foi mais cortar o que era muito ruim e deixar só o média 7, assim. O Fernando, essa é uma dificuldade que, em geral, os escritores têm, né? Porque você tem que tirar coisas, né? Uhum. Se você acha que, de fato, é uma cena, por exemplo, uma passagem não funcionou, legal. Mas, muitas vezes, você tem que tirar um percentual lá de cenas e palavras que te tocam, né? Que você acha significativo, né? Mas que eventualmente talvez o leitor não vá achar. Mas eu queria lembrar você que está acompanhando a gente aqui pela 95,3 FM, que esse é o programa Subtexto. Eu sou o Glauco Keller e hoje eu tenho o prazer de receber o poeta, o escritor Fernando Inês, que acaba de lançar seu primeiro romance, Depois do Abraço. E você pode acompanhar esse bate-papo em áudio e também em vídeo, vindo aqui para o YouTube, se inscrevendo no canal Glauco Keller e acompanhar essa conversa super bacana com o Fernando, que está lá de Santos, falando com a gente aqui na nossa bancada virtual, em áudio e também em vídeo. Ô, Fernando, e você tem escritores assim que estão na sua mesa de cabeceira, cara? Gente que você olha e fala,
pô, essas pessoas me inspiram, ou não? Ou você lê literatura de maneira geral? Qual que é o seu, assim, quais são os seus hábitos dentro das letras? Sempre foram mais os clássicos, sempre foram. Machado, com a sua camiseta aí, Aloysio Azevedo, Graciliano, mas nos tempos para cá eu tenho tentado trazer mais para os contemporâneos, né? Eu acho bacana entender o que está acontecendo agora, né? Então, mas sem deixar os clássicos, né? Então, eu acabei de ler agora um livro que talvez seja a melhor coisa que eu já li, Grande Sertão Veredas. Demorei muito para ler Grande Sertão, porque ele não parecia fácil, ele não é fácil, né? Acho muito louco o Guimarães conseguir escrever. A edição que eu tenho é mais de 600 páginas, que não é dividido em capítulos, quase um fluxo de consciência do começo ao fim ali, aquele relato muito louco que começa difícil e depois que você entra nos trilhos ali, flui muito fácil, né? De uma beleza sem igual. E poesia, né? Eu tô com alguns aqui que eu tô lendo. Mariana Ferraz conheceu Insurreição dos Umbrais, mexeu muito comigo. Estou com aqui A Paulista Não Termina na Consolação, do Léo Gaed, também é um livro de poesia que bem do jeito que eu gosto, que é bem sobre poesia do dia a dia também, com uma linguagem simples e tocante. Alice Santana também, poeta muito boa. Acho que também tentado trazer mais literatura da América Latina, né? O Zambra, eu estou lendo pela primeira vez, Graciliano sempre, né? Um pouco de tudo, um pouco de tudo. Eu posso talvez excluir alguns gêneros que eu não gosto muito, tipo fantasia, nunca fui muito de ler, terror, essas coisas assim, mas de resto acho que eu leio tudo, tento ler tudo. Cada vez mais autores nacionais e cada vez mais contemporâneos. Sensacional. Eu adoro ouvir quando os escritores, as escritoras, os autores que passam por aqui dão dicas de leitura, porque são tantos olhares, né? E como você destacou, né? Como tem gente boa escrevendo hoje, né? Claro que os clássicos, eu estou aqui, você falou com a camisa do Machado, os clássicos não são clássicos à toa, né? Eles perpassaram pelas décadas, né? Alguns por séculos, né? Mas às vezes tem o seu vizinho que está escrevendo, tem alguém na sua cidade que está escrevendo muito bem. E é gostoso ouvir os entrevistados, as entrevistadas que passam por aqui, trazendo esses olhares, trazendo esses nomes, né, para que os ouvintes ou os espectadores possam acompanhar. O Fernando, como que o audiovisual impactou na sua escrita, cara? A época que você estudava roteiro, cara, ou não impactou? Desculpa. Não, é isso. Você acha que o curso de audiovisual aqui da UFSCar, cara, ele, de imagem e som, né? Ele de alguma maneira formou também o escritor, Fernando Inês? Ah, para escrever prosa, eu acho que sim. Eu acho que eu penso, talvez, eu faço uma espécie de escaleta, que é uma coisa de roteiro, né? Para distribuir os eventos, as coisas que vão acontecer, mas penso principalmente em fotografia mesmo. Quais são as cores? Qual é a paleta de cor que vai permear esse livro, né? E penso também se o livro que eu vou ler daria um bom filme. Isso não quer dizer que eu estou pensando que os livros que eu estou escrevendo, que eu vou escrever, vão ser adaptados para filme. Não é uma pretensão de forma alguma. Mas se eles
eu faço esse exercício que, se eles fossem um filme, eu gostaria desse filme, gostaria de assistir esse filme, quais são os atores que seriam os meus protagonistas, se teria muito diálogo, se não teria muito diálogo. É uma referência que eu faço sempre. Com poesia, menos. Poesia, não. Mas com prosa, totalmente. Totalmente. E, Fernando, quem quiser, a gente está chegando ao final do subtexto, cara. Quem quiser te conhecer, cara, quem quiser comprar, e vale muito ler o Depois do Abraço, é um livro imagético. De fato, eu vi o audiovisual aqui, cara, eu acho que daria um bom filme, de verdade. Eu imaginei algumas cores enquanto eu estava lendo, os locais por onde o Matias estava passando. E quem quiser imaginar assim como eu imaginei, cara, quem quiser conhecer a tua escrita, quem quiser conhecer o seu trabalho, como é que faz, Fernando? Para quem está em São Paulo, pode ir na Livraria Caraíbas, que ele está lá, disponível para venda, para compra. Está na Livraria do Espaço também, que é na Rua Augusta. Ou pode falar comigo, tanto por e-mail como pelas redes sociais, né? Eu uso Instagram, tá como Fernando Inês, que aí entra em contato comigo que eu mando. São as maneiras de adquirir. Ele ainda não está online pelos marketplaces ainda. Futuramente, sim, no site que eu estou criando. Lembrando que Fernando Inês é Ignês, tem esse G Exato. mudo, né? Esse G que nós importamos da Itália, né? Do italiano, e é com Z no final. Vale muito você conhecer a história do Matias, a história de paixão dele pela escrita, as lutas interiores dele, as redescobertas desse protagonista muito legal criado pelo Fernando. Fernando, bom demais tê-lo aqui, cara. Obrigado pela companhia, obrigado pelo livro. Continue escrevendo. Muito obrigado, Glauco, pela oportunidade. Obrigado a todo mundo que ouviu essa entrevista e viu também. Valeu. É isso. Esse foi mais um programa Subtexto. Eu vou ficando por aqui, mas você sabe, sábado às 3 da tarde tem mais programa Subtexto, mais entrevistada falando de arte, de educação, de cultura, de letras, de frases, de textos aqui na sintonia da 95,3 e também no YouTube. Grande beijo. Eu volto sábado que vem. Até lá. Tchau, tchau.